No vídeo de hoje do canal Modernidade e Ciência, vocês vão conhecer um determinado tema que tem sido muito discutido de alguns anos para cá. Basicamente, eu diria uns 15 anos, com mais evidência. E peço, como sempre, para aqueles que já acompanham aqui o canal, não esquecerem de dar o joinha. Para aqueles que estão conhecendo o canal Modernidade e Ciência, espero que gostem e se inscrevam aqui no canal. Esse vídeo é um vídeo mais aprofundado em relação a uma gravação que eu fiz lá no canal no Instagram, quando eu noticiava a respeito de fatos recentes que surgiram nos Estados Unidos a respeito da conduta do infectologista que é consultor oficial da Casa Branca, o Dr. Anthony Fauci, né? Existem toda uma série de e-mails que agora vão ter que ser bastante analisados. Esses e-mails foram tornados públicos em função do encerramento do período de sigilo, e o Dr. Anthony provavelmente vai ser convocado ao Congresso para explicar muitos dos aspectos que o ligam, por exemplo, com a empresa EcoHealth Alliance, que é uma ONG de Nova York que intermediou junto a uma agência de saúde americana entre 2014 e 2019, isso é um dado público. Ela intermediou um financiamento de $600 mil e ela defendia os interesses daquele instituto lá daquele país distante, o Império do Meio, o país central, né? E aquele laboratório extremamente controverso. Então, esse dinheiro foi levado para esse laboratório com o objetivo de pesquisar exatamente o vírus, o famoso vírus daqueles bichinhos, né? Ocorre que esse laboratório e essa instituição não comunicaram a nenhuma agência americana o que tinha acontecido em 2012, onde numa mina, né, a China tem centenas de minas em atividade. Numa mina, 6 mineiros em 2012 contraíram uma doença pulmonar que levou 3 à morte. As amostras dessa mina foram levadas exatamente para esse instituto, que tinha exatamente uma das missões estudar o efeito do corona, porque já entre 2002 e 2003 muitas pessoas tinham morrido, algumas centenas, com o COVID-1, né, o SARS-CoV-1. E mesmo o desenvolvimento de vacinas naquele momento foram bastante prejudicadas pelos efeitos colaterais que muitas delas causaram. Então se decidiu que se tinha que estudar melhor essas mutações do corona. Outro fator interessante é que desde 2012 essa mina foi lacrada e seguranças impedem que se chegue perto dessa mina. Mais recentemente, em 2019, só agora ficou público, isso também é um dado público, que foi descoberto, não foi revelado, foi descoberto que 3 pesquisadores desse laboratório haviam ficado doentes. E havia já uma certa suspeita de que, na maneira que a coisa vazou ou se propagou, se aquilo não poderia ter sido um acidente de segurança, das barreiras de segurança. Foram identificados vários vídeos, há muito tempo divulgados em Taiwan, em Hong Kong, que muitas vezes pesquisadores eram tanto quanto negligentes no manuseio dos animais que estavam ali sobre análise. Isso é público, também está disseminado aí pelos canais, nas redes. Então, se começou a pressionar cada vez mais que se contasse exatamente o que tinha ocorrido, porque aquela história do tal do mercado de bichos que existe naquela cidade não necessariamente convenceu a muitos cientistas, porque existe um elemento que é um vetor intermediário entre o morcego até chegar no humano. Ele precisava de um bicho, como uma galinha, um porco, algum bicho doméstico que tivesse contato com esse animal infectado e que aí essa mutação afetasse
aquele animal que por sua vez passasse para o humano. Isso é possível, totalmente possível, já aconteceu antes com outros tipos de, como na gripe aviária e outros tipos de vírus, mas se leva bastante tempo em que isso ocorra, porque são bilhões de recombinações até que leve a uma mutação. As cepas são, na verdade, variantes de adaptação do vírus naquele ambiente em que ele está se propagando. Isso pode até causar uma propagação maior, porque ele se adaptou melhor àquele ambiente, mas isso não caracteriza que é uma mutação. Tanto é que, até onde se sabe, a maioria das vacinas já aprovadas também é eficiente nas novas cepas, certo? Bom, então, o que pegou nesse assunto do médico infectologista, lá, o consultor, é que existem trocas de mensagens entre o executivo dessa ONG e o próprio infectologista, onde ele agradece, o executivo agradece do posicionamento do infectologista junto à mídia, quando vazavam já certas informações que poderia ter tido um problema de segurança no laboratório, e ele rechaçou isso. Outros e-mails demonstram que outros pesquisadores que cooperam no esforço ali para tentar entender como que aquilo havia acontecido, tinham levantado possibilidades, inclusive, de que poderia ter havido uma manipulação genética no vírus, o que o infectologista, o consultor, simplesmente não deu sequência nessa análise, ele deixou simplesmente isso na gaveta, e isso com certeza vai ser cobrado dele. Agora, nesse tipo de laboratório, vários tipos de pesquisa, é usado em alguns casos o chamado ganhos de função, que é uma aceleração de um processo que você está analisando. Em vez de você depender de milhões de ciclos, o que levaria anos, dezenas de anos, séculos, você pode induzir certas acelerações. As leveduras, o fermento, como a gente conhece, é um exemplo, de certa forma, disso. Se cria uma propagação daqueles fungos de uma maneira controlada, para que eles produzam, seja aquela massa, seja de pão, seja na cerveja e assim sucessivamente. Então, é sabido que nós conseguimos em alguns processos, sejam químicos, metalúrgicos, petroquímicos, acelerar certas reações. Então isso é o que é chamado de ganho de função, que pode ser feito também em laboratórios de análise de bactérias, de fungos e assim por diante. O que é negado, até hoje é negado que isso tenha acontecido. Agora, todas as coisas que são bastante complexas, como o DNA, né, existe uma lógica, uma sequência de que aquilo aconteça de uma certa maneira. Se houver uma certa manipulação, isso acaba deixando um rastro, porque não é uma coisa probabilisticamente provável que acontecesse daquela maneira. Seria mais ou menos como você vê um tabuleiro, onde ali foi colocado previamente uma palavra cruzada com linhas e colunas, com as palavras sim, uma intersecção de várias palavras, formando aquela chamada palavra cruzada. Ao você olhar um tabuleiro daquele, você não acreditaria que aquilo aconteceu de uma maneira aleatória. Digamos que as peças foram arrumadas de uma maneira aleatória e surgiram aquelas palavras. Isso não é plausível. Se eu pegar, por exemplo, uma moeda como essa e eu disser, né, para alguém que, por exemplo, conhece a estatística, probabilidades, e disser que, olha, aqui tem o registro de 1000 lançamentos dessa moeda, é bem provável que essa pessoa ela já espere 50% de cara, 50% de coroa. À medida que você chega e mostra os resultados e 65% é uma coisa e 35% é outra, a pessoa já duvida daquilo. Fala, não, você fez alguma coisa nesse processo para induzir que 65% das vezes desse cara e 35%, por exemplo, desse coroa. Quem conhece a estatística consegue chegar a essa conclusão, mesmo sem ter acompanhado todo aquele teste. Da mesma maneira, vários cientistas, analisando um conjunto de dados, conseguem ver aquilo que, na verdade, seria o que é provável e o que não é. Seria mais ou menos com uma questão, que eu fiz aqui uma anotação para não me perder, que foi daí que começou a surgir esse tema que é objeto aqui do vídeo, que é o chamado design inteligente. Será que houve uma inteligência que desenhou parte desse vírus, ou estava procurando desenhar? E
um dos argumentos de que existe na natureza você pode provocar um design inteligente é que muitas coisas na natureza apresentam um sinal claro de terem sido projetadas, que não foi de fato uma coisa aleatória. Essa é a grande discussão em relação ao darwinismo. A evolução dentro das espécies é uma coisa. O Darwin queria ter parado ali, mas ele foi pressionado por vários anos, existe farta literatura a respeito, de que naquele movimento todo materialista, exatamente na mesma época, ali meados do século XIX, que ele também ampliasse a teoria dele, que é uma teoria, até hoje não está comprovado, que ele ampliasse a teoria para que a evolução fosse de espécie para espécie, para espécie, para espécie, apesar de que isso jamais foi de fato comprovado. Dentro de uma mesma espécie, claramente os mais adaptados, os mais fortes, aqueles que sofreram, digamos assim, mutações mais benéficas, sobrevivem, têm mais chance de sobreviver. Então vamos ver, por exemplo, Copérnico. Copérnico não era cientista? Era cientista. O Copérnico, a ideia do Copérnico já era uma maioria? Não, não era. O Copérnico era único. O sistema ptolomaico que era a maioria, né? Então a gente já tem que tomar cuidado quando muitas vezes se argumenta e diz, nossa, mas a maioria dos cientistas acredita na teoria de Darwin. Pode ser, pode ser. Agora na ciência as coisas não são assim, não se chega à ciência por votos da maioria, não é assim. E o Copérnico, naquele livro brilhante dele, do movimento dos corpos, né, das esferas pesadas, ele faz a abertura com a frase de que o universo foi feito para nós por um bom criador, por um criador bom e ordeiro. Ele usou o termo ordeiro porque ele viu que tinha uma ordem muito forte. Então, dentro de uma questão filosófica da época do Copérnico, ainda se acreditava que dizia, olha, apesar de eu estar conseguindo calcular uma série de coisas aqui no universo e tal, eu percebo rastros de um criador, de uma inteligência, por isso daí a ideia de um design em inteligência, né? Quem trabalha bastante essa ideia de que não existe um consenso prévio na ciência e a maioria não necessariamente é a verdade, é o Thomas Kuhn, no livro A Estrutura das Revoluções Científicas, que é um livro básico para quem está começando a seguir na área da ciência, em qualquer área. O Thomas Kuhn abandonou a carreira dele brilhante de físico e começou a se dedicar à área de ciências sociais, de estudo e principalmente do método científico, né? E ele, o Thomas Kuhn, faz uma série de relatos no livro, que é um livro muito interessante, de coisas que por muito tempo eram consenso de uma maioria, e aí vem um outro cientista, que muitas vezes está fazendo uma pesquisa isolada e coloca tudo aquilo por terra. E como que aquilo muda? Porque aí na verdade ele é verificável. Ele diz, ó, não, estou contestando isso, verifique isso. No caso que envolve agora a pandemia, os vírus e tal, ainda não tem tempo suficiente para que seja de um lado, seja do outro, foi uma manipulação, houve a questão de um design, ou não houve, ou vazamento ou não se teve tempo ainda, se tem ali 1 ano e pouco do relato dos fatos. Mas isso vai aparecer. O Thomas Kuhn, por exemplo, ele cita a formação, por exemplo, dos continentes. Durante muito tempo, os geólogos estavam acreditando que os continentes eles eram estáticos. E na formação da Terra, assim que ela, por exemplo, se esfriou, os continentes foram formados daquela maneira. Muito tempo depois, surgiu uma teoria das placas tectônicas, ou seja, que havia um movimento tectônico que foi moldando o mundo do jeito que a gente conhece. E aí se constatou diferenças de distância, movimentos, e que se passou, que é a teoria que se acredita hoje, que de fato os continentes, inclusive, estão permanentemente em movimento, né? E aí, para encerrar aqui, eu vou ler rapidamente um parágrafo do Michael Crichton, que foi um médico formado em Harvard, carreira brilhante, abandonou a medicina para se tornar escritor de textos de ficção científica nessa área, meio da natureza. Uma das obras mais conhecidas dele é quando ele escreveu o livro Jurassic Park, que virou uma sequência de filmes muito famosos. Numa palestra, infelizmente ele faleceu em 2008, muito jovem, assim, com 66 anos, de um câncer muito devastador,
E numa palestra 5 anos antes, ele faz a seguinte declaração, que eu vou deixar aqui para vocês, que é o seguinte: historicamente, a afirmação de consenso tem sido o primeiro refúgio dos covardes. É uma maneira de evitar o debate, afirmando que a questão já está resolvida, que é o que nós vemos hoje em muitos dos aspectos da pandemia. O que começa a dizer? Negacionista, terraplanista, ciência, ciência, ciência. Não, ciência não é consenso. Então ele continua aqui: sempre que ouvir que o consenso dos cientistas concorda em uma coisa ou outra, fique esperto, porque alguém está tentando enganar você. Sejamos claros, o trabalho da ciência não tem nada a ver com consenso. Consenso é uma coisa para políticos. A ciência, ao contrário, requer apenas um investigador que acontece de estar certo, o que significa que ele tem resultados que são verificáveis por referência ao mundo real. Em ciência, consenso é irrelevante. O que é relevante são resultados reproduzíveis. Os grandes cientistas da história são grandes precisamente porque romperam com o consenso. Não existe uma ciência de consenso. Se for consenso, não é ciência. Se for ciência, não é consenso. Ponto final. Então deixo aí vocês eu vou deixar na descrição aqui várias referências bibliográficas ou de vídeos e de autores que eu acho que vale a pena conhecer melhor a questão do design inteligente, porque a gente pode descobrir que em algum lugar bem distante isso pode ter sido usado, mas dessa vez para testar uma coisa que depois saiu fora de contexto.